Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos as ideias de um livro que muita gente comenta, Hábitos Milionários, do Jim Graziosi. A nossa fonte aqui são alguns trechos selecionados, então vamos focar no que eles trazem para a gente. Isso aí. A ideia é ir fundo nesses pontos específicos do livro. Exato. A ideia é tirar o sumo, sabe? Pegar aqueles hábitos e mudanças de pensamento que o livro sugere, que podem dar um gás não só na conta bancária, mas na satisfação geral com a vida. Uhum. Como transformar o potencial em resultado concreto, né? Isso. Agindo de forma mais consciente. E para começar, tem uma frase que o Graziosi cita, do John Paul de Gioria, que já dá o tom. Ah, essa é clássica. Pois é. A diferença entre pessoas de sucesso e as pessoas sem sucesso é que as pessoas de sucesso fazem as coisas que as pessoas sem sucesso não querem fazer. Parece simples, né? Parece, mas tem muito pano pra manga aí. O que seria esse fazer o que os outros não querem? Então, essa ideia me leva direto para a base de tudo, que o livro parece colocar na mentalidade e nos pequenos hábitos do dia a dia, certo? Mesmo nas tarefas mais, básicas. Exatamente. O livro usa muito o exemplo do próprio John Paul de Gioria, o JP, sabe? Cofundador da Paul Mitchell e da Tequila Patron. Uma história e tanto. Sim, ele começou bem de baixo, né? Muito. Varrendo o chão, ganhando tipo $1,25 por hora. Mas o ponto-chave é como ele fazia isso. Ele limpava como se fosse a coisa mais importante do mundo, sabe? Como se o chefe estivesse ali olhando cada movimento. E o chefe notou mesmo. Tem até a citação no livro, algo como: você limpa isso aqui como se eu estivesse te olhando a cada minuto. Exato. E não foi só um elogio, rendeu um aumento para $1,50 por hora. Ele diz que na época foi como ganhar um Oscar. Imagino. Mas o mais legal é a lição que ficou disso tudo. Com certeza. A lição de dar o seu melhor, não importa o quão pequena a tarefa pareça ser. Isso virou um padrão para ele. Não era sobre o chão, era sobre a excelência no que fazia. Um hábito que ele carregou. Mesmo depois, quando foi vender enciclopédias de porta em porta. Que ele descreve como algo brutalmente difícil. Nossa, imagina ouvir não 50 vezes seguidas. Porta na cara? 50 portas. É de desanimar qualquer um, né? Mas aí que tá, a construção do hábito. Ele conta que aprendeu a chegar na porta 151 com o mesmo entusiasmo da primeira. Isso é resiliência pura. E não só isso, ele aprendeu a escutar de verdade as pessoas, né? Não só esperar a vez de falar para tentar vender. Sim, e a persuadir também, claro. É fascinante como essas experiências, que parecem desconectadas, vão moldando habilidades cruciais. Essa resiliência à rejeição é fundamental para qualquer um que quer empreender, né? Totalmente. E a escuta profunda que ele desenvolveu. Ele mesmo diz que demorou, mas ficou muito boa nisso. Entender o que o outro realmente precisa ou sente, antes de oferecer qualquer coisa. Isso virou um diferencial enorme mais tarde. E a autoconfiança. Começar a Paul Mitchell com só $700. Imagina. $700. E todo mundo ao redor dizendo que era loucura, que ele não tinha estudo, não tinha dinheiro. Mas ele bancou a visão dele. Isso é um hábito mental poderoso. Conseguir filtrar o pessimismo dos outros, sabe? Mesmo de gente querida, e confiar no próprio taco. Tem uma frase dele que é forte sobre isso. Você simplesmente não pode deixar as pessoas colocarem você para baixo. Vá com seu instinto primordial. Forte mesmo. Ok, então essa base de fazer bem feito e confiar em si é poderosa. Mas o livro não para aí. Fala muito dos obstáculos que a gente mesmo cria, né? Aquele tal do vilão interior. Quem é esse vilão? Ah, o vilão interior é aquela vozinha chata, sabe? A da dúvida, do medo, da procrastinação, da autossabotagem. O livro argumenta que muitas vezes ele opera no piloto automático. A gente nem percebe que ele está ali no comando. Sutil, mas minando a gente por dentro. E o que alimenta esse vilão? O livro aponta umas fontes externas, e uma que me chamou a atenção foi o excesso de notícias negativas. Sim, e ele traz dados para mostrar como isso pega. Cita que, nos anos 50, a maioria das capas da Time era positiva. Mas perceberam que o negativo vende mais.
É impressionante o dado dos cliques, né? Manchetes com pior, nunca, terrível. Geram 63% mais cliques que as positivas. Isso cria um ambiente mental muito pesado, muito tóxico. E aquela pesquisa da UCLA, 70 mil pensamentos por dia. E 80% negativos. Caramba. Pois é, e muito se repetindo. Fica difícil ser otimista, assim. Por isso o livro sugere aquele hábito radical. A dieta de notícias de 30 dias. Cortar tudo mesmo? Ler, assistir, perguntar? Nada? Nada. E usar esse tempo para coisas construtivas. Ligar para alguém querido, caminhar, ler algo que inspire, trabalhar num projeto pessoal, meditar. Qualquer coisa que alimente a confiança, não o medo. Uma dieta de notícias. É provocador, mas faz sentido para quebrar um padrão vicioso. E outra coisa que alimenta o vilão, segundo o livro, focar demais nas fraquezas. O Graziosi usa o exemplo dele com a dislexia, né? Sim, ele conta que quase desistiu do primeiro livro, Totally Fulfilled. Uma editora grande disse que o texto dele não era um livro, era uma conversa de 200 páginas. Nossa, que balde de água fria. Ele deve ter ficado arrasado. Pensou isso, não sirvo para escrever por causa da dislexia e tal, mas aí ele virou a chave. Como? Mudando o foco. Em vez de tentar ser um mestre da escrita formal, que não era o forte dele, ele abraçou o que fazia bem. Comunicar ideias de forma simples, direta, quase como uma conversa mesmo. Ele transformou a crítica na marca registrada dele. E o livro virou best-seller do New York Times. Incrível. A lição é essa. Identifica onde você já é bom e foca em ficar incrível nisso. Não gasta toda a sua energia tentando consertar pontos fracos até eles ficarem, sei lá, medianos. Potencializa as forças. Tem o exemplo do Tom no livro O Cara dos Imóveis. Isso. Gênio para achar negócios, mas péssimo em organização. A solução não foi mandar ele fazer curso de organização. Não, né? Foi o contrário essa semana. Usa sua força. E para organizar? Contrata alguém, delega. O hábito é fique incrível naquilo que você já é bom. Faz tudo sentido. É libertador pensar assim. Que mais alimenta o vilão? Maus conselhos. Uhum. Até daqueles amigos e familiares super bem intencionados, sabe? Que só querem proteger a gente do risco, do fracasso. O famoso, cuidado, isso é arriscado. Melhor ficar no seguro. Exato. Essas falas, mesmo vindo de gente que nos ama, podem paralisar. O hábito que o livro sugere é filtrar. Buscar conselho de quem realmente entende daquilo, de quem já trilhou um caminho parecido, e não de quem está só projetando os próprios medos. E a pressão para seguir a boiada, fazer o que todo mundo está fazendo. Ah, essa é clássica. O livro diz que seguir a multidão geralmente leva a resultados medianos, porque a maioria opera no bom o suficiente. Para quebrar isso, ele sugere aquele exercício da folha dividida. Ah, lembro. Coisas que não aceito mais versus coisas que são obrigatórias agora. Isso! Fazer com sinceridade, sabe? Pode ser um choque de realidade e dar um gás para rodar de verdade. Então, de um lado tem esse vilão interior e seus combustíveis, mas o livro também fala do herói interior, certo? Como a gente desperta essa força. Sim, o herói é a contraparte. A confiança, o otimismo, a resiliência, a capacidade de agir apesar do medo. O livro usa histórias para ilustrar isso. Tem a da Carol Stinson. A que saiu da pobreza extrema. Essa mesma. Ela teve uma virada de chave mental, uma decisão de que não aceitaria mais aquela realidade, e isso impulsionou ela a buscar soluções e mudar de vida. O herói acordou ali. E a história da J.J. Virgin é muito forte também. A do filho dela. Nossa, muito forte. O filho sofreu um acidente gravíssimo, atropelado, e os médicos deram um prognóstico terrível, quase sem esperança nenhuma. E a reação dela? Foi a personificação do herói interior. Em vez de focar na raiva da motorista que fugiu ou no desespero do diagnóstico, ela se recusou a aceitar o pior. Canalizou toda a energia dela em visualizar e buscar o melhor resultado possível para o filho. Manteve uma fé inabalável, uma postura de ele vai ficar bem. E ele ficou, né? Uma recuperação considerada milagrosa. Exato. Esse foco no positivo, essa recusa em se entregar ao cenário negativo, mesmo numa tragédia,
Isso é o herói agindo. Histórias que mostram que essa força interna pode ser acessada mesmo nas piores horas. Agora, além de lidar com esses bloqueios, o livro fala muito sobre ter clareza de direção, né? Saber para onde ir. Por que isso é tão crucial? Porque sem um destino claro, a gente fica correndo na esteira, sabe? Faz um monte de coisa no dia a dia, se sente super ocupado, mas não sai do lugar em relação aos objetivos maiores. É fácil se perder no urgente e esquecer o importante. Funciona como um GPS interno, então. E como definir essa visão? O livro sugere aquele exercício de olhar para trás a partir do futuro. Gostei disso. É bem legal. A ideia é se projetar. Imagina que hoje é daqui a um ano, e esse ano que passou foi o melhor ano da sua vida. O que aconteceu para isso ser verdade? Aí você descreve com o máximo de detalhes. Saúde, finanças, relacionamentos, trabalho, contribuição, como você se sente, escrever no presente como se já fosse real. Essa visão detalhada do onde quer chegar funciona como um filtro, né? Para tomar decisões. Mas o livro bate na tecla que só saber onde não basta. Precisa do porquê. Exatamente. O onde é o mapa. O porquê é o combustível do carro. Sem um porquê forte, na primeira dificuldade a gente desiste. É aí que entra outro exercício-chave, os 7 níveis de profundidade. 7 níveis de profundidade. Como funciona isso? Parece nome de jogo. É quase isso. Você vai cavando. É perguntar por quê repetidamente umas 7 vezes para cada resposta que você dá sobre o que quer alcançar. A ideia é ir além do óbvio, do superficial, e chegar na raiz emocional da motivação. O próprio Graziosi conta a experiência dele com isso, né? O motivo inicial dele para ajudar os alunos era nobre, mas não era o fundo da questão. Isso. Ele foi perguntando por quê para si mesmo. Por que quero ajudar meus alunos? Para eles terem sucesso. Por quê? Para terem liberdade financeira. Por quê? Para terem controle da vida. Por quê? E cavando, ele chegou na raiz. Um desejo visceral de nunca mais sentir a insegurança e a falta de controle que ele viveu na infância, com a família sempre mudando, sem grana. Nossa, faz todo sentido. A motivação real era essa busca por controle e segurança. Exato. E tem a história daquele participante do evento, o rapaz alto de dreadlocks. Ah, que queria ser uma figura paterna na comunidade. O porquê inicial já era lindo. Já era. Mas passando pelos 7 níveis, ele descobriu algo ainda mais profundo. Ele compartilhou, super emocionado, que a mãe tinha falecido quando ele era jovem e viciado, e ele carregava essa culpa de tê-la desapontado. O porquê raiz dele, a missão de vida, era mostrar para a mãe dele, lá no céu, o homem incrível que ela tinha criado, fazendo a diferença. Uou! Esse tipo de porquê te levanta da cama mesmo quando tudo parece dar errado, né? Com certeza absoluta. Conectar essa visão clara do futuro, o onde, com essa motivação emocional profunda, o porquê, cria uma força interna absurda. Ajuda a manter o foco, a dizer não para o que não serve e a ter resiliência para seguir em frente. Entendi. Base, obstáculos, direção. O livro também fala sobre como a gente se apresenta para o mundo, nossa comunicação, nossa presença, começando pela postura física. Parece um detalhe bobo, mas faz diferença mesmo. Muita. O livro usa aquele exemplo visual dos 2 homens no café. Um todo curvado, ombros caídos, expressão fechada. O outro sentado ereto, relaxado, mas firme, sorrindo, interagindo bem. Nosso cérebro, em segundos, já tira conclusões sobre quem é mais confiante, mais bem-sucedido ali. E a postura não só comunica para os outros, mas para a gente mesmo, né? Afeta como a gente se sente. Exatamente. Corpo e mente estão super ligados. Se você se força a ficar mais ereto, ombros para trás, cabeça erguida, você começa a se sentir mais confiante. O hábito é prestar atenção na postura ao longo do dia e corrigir. E sorrir mais. Sorrir mais, mesmo sem vontade? Mesmo que forçado no início. O livro cita estudos que indicam que o movimento dos músculos do rosto, mesmo num sorriso forçado, envia sinais para o cérebro que podem diminuir a pressão arterial e até aumentar a longevidade. O cérebro interpreta como felicidade. Interessante. E as palavras que a gente usa impactam também. Demais da conta. O livro chama atenção para as palavras gatilho.
Aquelas que a gente usa repetidamente e que acabam definindo nosso estado emocional. Se você vive dizendo, estou furioso, estou sobrecarregado, isso é horrível, você reforça esses sentimentos negativos o tempo todo. E qual o hábito para mudar isso? Ficar se policiando? Primeiro, identificar quais são as suas palavras gatilho negativas. Depois, escolher conscientemente palavras substitutas, mais positivas ou pelo menos neutras e mais empoderadoras. Lembra do exemplo do Joel Austin, que sempre diz fantástico? Lembro. Ele se condicionou a associar essa palavra a um sentimento bom. É criar um vocabulário que te jogue para cima, não para baixo. Faz sentido. E o círculo social? Aquela frase famosa, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. O livro bate nessa tecla? Bate forte. Usa a analogia do Joe Polish. Pessoas são como carregadores ou drenos de bateria. Algumas te energizam, te inspiram, te deixam para cima. Outras sugam sua energia, te deixam cansado, pessimista. A ideia é clara. As pessoas de quem você se cerca são quem você se torna. Exatamente. O hábito não é necessariamente cortar relações de forma radical com os drenos, mas sim escolher conscientemente passar mais tempo e dar mais atenção aos carregadores. Cultivar ativamente relacionamentos com pessoas positivas, que te apoiam, que estão alinhadas com seus objetivos, é proteger sua energia. Certo. Agora, entrando na parte de conexão com os outros. Vendas, persuasão. Qual é o pulo do gato que o livro aponta? Um princípio que achei fundamental é foque em fazer o outro se sentir compreendido, em vez de focar em ser compreendido. Isso vira o jogo completamente. Como assim? Exige escuta ativa, profunda de verdade, tentar genuinamente entender a dor, o medo, os sonhos, os desafios da outra pessoa. Fazer perguntas como: o que realmente tira o sono dessa pessoa? Qual o maior sonho dela? Como eu posso genuinamente ajudar? Quando a pessoa se sente ouvida de verdade, a conexão fica mais fácil, né? A barreira baixa. Sim, com certeza. A confiança aumenta. O livro dá dicas práticas, como perguntar como seria o sucesso para você daqui a um ano numa negociação, para alinhar visões. Outro ponto é a transparência e a autenticidade. Ser você mesmo, sem máscaras. Isso, Graziosi conta que foi aconselhado a não esconder sua natureza confiável, mesmo que alguns se aproveitassem disso às vezes. Porque essa autenticidade era uma força, atraía as pessoas certas para perto dele. E a mentalidade de escassez versus abundância. Como isso entra na persuasão? Pensando que tudo é limitado, que para você ganhar o outro tem que perder, a tal mentalidade de escassez, essa energia transparece e cria resistência. A pessoa sente, né? Sente. Já uma mentalidade de abundância, acreditar que há oportunidades para todos, que uma parceria pode beneficiar ambos, é muito mais magnética, facilita a colaboração, a persuasão fica mais natural. Gostei daquela dica de vendas. Venda às pessoas o que elas querem e dê a elas o que elas precisam. Explica melhor isso. Muitas vezes, a gente sabe o que a pessoa precisa, a solução lógica, o remédio, mas ela não está buscando isso ainda. Ela está buscando aliviar uma dor imediata, realizar um desejo. Isso é o que ela quer. Entendi. A ideia é conectar primeiro com esse desejo. Mostra que você entende e pode ajudar com o que ela quer. Depois que a conexão e a confiança estão estabelecidas, aí sim você pode entregar o que ela realmente precisa para resolver o problema na raiz. É começar pela emoção, pelo desejo e não pela lógica fria da necessidade. Faz muito sentido. E o poder das histórias. O livro fala bastante disso também. Sim, contar histórias é uma das ferramentas de persuasão mais antigas e eficazes do mundo. Em vez de dar um conselho direto, tipo, você devia ter mais confiança, que pode soar como crítica. E a pessoa já levanta o muro, né? Exato. Uma história bem contada pode passar a mesma mensagem de forma indireta, envolvente e muito mais memorável. O livro tem aquela historinha do dente, o lobisomem de um dente só. Lembro que ele inventou para o filho lidar com bullying, né? Isso, para ensinar sobre encontrar a própria força. Uma história fica na cabeça, um sermão muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Muito bom. E para a gente ir fechando, o livro aborda felicidade,
mas com uma visão um pouco diferente do que a gente costuma ouvir. Sim, a ideia é meio contraintuitiva. Felicidade não é a recompensa que vem depois do sucesso, mas sim um ingrediente essencial para alcançá-lo. É um pré-requisito e não uma consequência. Isso quebra totalmente aquela lógica do quando então, né? Quando for promovido, aí sim serei feliz. Quando quitar o apartamento, aí vou relaxar e ser feliz. Exatamente. O livro chama isso de falácia do quando então. Ela nos mantém presos sempre adiando a felicidade para um futuro que talvez nunca chegue do jeito que a gente imagina e nos impede de viver e encontrar alegria no agora. No presente, que é onde a vida realmente acontece. Isso cita até Eckhart Tolle e a importância da presença. E quais seriam os hábitos para cultivar essa felicidade no presente, então, segundo o livro? São vários. Primeiro, definir o que felicidade significa para você individualmente. Parar de pensar demais, sabe? A tal paralisia por análise. Focar nos resultados positivos que você quer, em vez de ficar remoendo tudo que pode dar errado. Mudar o foco mental. Aprender a desapegar de resultados muito específicos, ter mais flexibilidade, saber ir com a correnteza às vezes. O exemplo da criação acidental do Twitter ilustra bem isso, né? Não foi planejado daquele jeito. E abraçar o fracasso como aprendizado. Isso é difícil. É difícil, mas fundamental. Ver o fracasso não como o fim do mundo, mas como feedback, como parte do processo. Abandonar mágoas e ressentimentos que só pesam. Praticar gratidão diariamente, notar as coisas boas. A gratidão aparece muito nesses livros, né? Muito. E um ponto-chave: não se contentar com o bom o suficiente se você sente que pode e quer mais. Não se acomodar na mediocridade por medo de buscar o extraordinário que você deseja. Ufa, quanta coisa! Exploramos hoje muitos ângulos e hábitos práticos tirados aí dos trechos de Hábitos Milionários. Se a gente pudesse resumir a mensagem principal, seria talvez que, olha, não importa de onde você vem, dá para construir uma vida mais rica em todos os sentidos, mudando conscientemente a forma de pensar, sabe? Enfrentando aqueles vilões internos, tendo um norte claro. E, crucialmente, buscando a felicidade no caminho, não só lá no destino final. Exato. Talvez aquele hábito de focar nas forças em vez de ficar tentando consertar todas as fraquezas seja um ótimo ponto de partida para muita gente pensar. Sem dúvida. E pensando em tudo isso que a gente conversou, uma reflexão final que me ocorre. O livro dá muita ênfase na nossa capacidade individual de moldar a realidade interna, de sermos o termostato, né, controlando a própria temperatura e não o termômetro que só reflete o ambiente. Isso é super poderoso. Sim, dá um senso de agência. Total. Mas lança uma questão interessante para a gente continuar pensando. Como esses hábitos e essa força interna toda dialogam com as circunstâncias externas reais que cada um enfrenta? As estruturas sociais, as oportunidades ou a falta delas, as desigualdades. Até que ponto o nosso controle interno cultivado por esses hábitos consegue realmente determinar os resultados lá fora, nesse mundo complexo e, vamos combinar, nem sempre justo. Boa pergunta. Onde termina o poder do hábito individual e onde começam os fatores externos que a gente não controla? Exato. Onde essas forças se encontram e como elas interagem na vida real de cada pessoa. Excelente ponto para refletirmos depois daqui. Como essas duas forças, interna e externa, interagem na prática. Fica a provocação. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise das ideias de Jim Graziosi.